espero que você aproveite o conteúdo de hoje, que é um conteúdo muito rico, falando sobre transformação de vida, de mundo, que é sobre o planeta Plutão, que entrou no dia 23 de março, da primeira entrada no signo de Aquário. Então, o que é o Plutão, gente? Plutão é um planeta de transformação, de morte, de renascimento. Ele é o regente do signo de Escorpião e ele tem no signo de Escorpião o seu domicílio. E no seu exílio, então, ele tem o signo de Touro. Ele leva, para você ter uma ideia, 240 anos aproximadamente para fazer toda a sua volta em torno do Sol. Então, significa que um trânsito de Plutão na sua vida, pegando um planeta pessoal, um Sol, Mercúrio, um ascendente, o meio do céu, é uma única vez na vida. Você não vai ter dois trânsitos de Plutão, você não vai ter duas oportunidades de transformação naquela área da tua vida. E com o ingresso em Aquário, que aconteceu agora no dia 23 de março, ele está mudando a energia. Ele passou 20 anos em Capricórnio, passou com uma energia muito diferente, uma energia de Capricórnio, uma energia de terra, é uma energia fria. Na Terra é fria e seca. Então, com Plutão transitando num elemento, né, que é um signo do elemento Terra, ele tem uma força impositiva, autoritária maior, né? E agora, com o ingresso em Aquário, junto com essa mudança para a nova era, a era de Aquário, não é coincidência, é providência. Os momentos que nós estamos vivendo no mundo, que parece o caos, que parece o fim do mundo, parece que nesse momento nós estamos vivendo situações de tipo esgoto a céu aberto. Você vê notícias no mundo, você só vê coisas que são muito difíceis de uma pessoa que acompanha os acontecimentos mundiais acreditar que aquilo seja real. Então eu vou começar a live fazendo para você uma síntese desse caminho de Plutão. Então ele estava em Capricórnio, dia 23 ele entrou em Aquário. Então, enquanto ele está fazendo esse trajeto nesse signo, ele vai ter 3 entradas. Normalmente, ele passa 3 vezes no mesmo ponto. Então, o trânsito de Plutão, ele leva na sua vida entre 3 e 5 anos para trazer a transformação, até que você tenha consciência dela. Porque o Plutão, ele rege o inconsciente profundo, ele está ligado com o inconsciente coletivo e o consciente profundo seu. A Lua tem muito mais relação com o inconsciente pessoal. E o Plutão é aquela conexão que faz com que você entre em contato com o seu espírito, com a consciência espiritual, com a vida que existe em você. Então, o que acontece? No dia 1º de junho agora, ele já vai começar a fazer um movimento retrógrado. Quando for no dia 11 de junho, ele volta para Capricórnio. Então, o que ele veio fazer em Aquário? Ele veio, tô chegando. Nova era tá chegando. Transformações no mundo tá chegando. E é realmente todo o conteúdo que está ligado a Plutão que nós estamos vivendo nesse momento no mundo. Então, é a questão da perversão, das psicopatias, do poder pelo poder, do dinheiro, porque Plutão é o regente de Escorpião e tem analogia com a casa 8 do mapa de nascimento, que é a casa do dinheiro do outro, do mercado financeiro. Então, quando o Plutão muda de signo, ele vai mexer com as energias do que aquele signo rege, né? No caso, o Aquário tem a ver com a tecnologia, ele tem a ver com todo o processo, né, de avanços que
que estão ligados em todas as áreas da nossa vida. Então a gente está vendo que a gente está tendo aí até já a proposta de chip, né, do Neuralink, do chip que vai fazer com que você tenha uma expressão virtual, uma conexão virtual mais direta, uma expansão de consciência fabricada pela tecnologia. Então tudo isso são movimentos da terceira dimensão, que é a dimensão que ainda a nossa humanidade está conectada. O planeta Terra, em 21 de dezembro de 2022, já está numa frequência de quinta dimensão. Nós já estamos, o planeta consciência, porque o planeta Terra é uma consciência, nós somos consciências. Nós somos uma consciência que tem a coligação aqui na nossa mente, que é a consciência humana, e temos a nossa consciência divina, é a consciência da luz divina que habita em nós. Então, é aquela história do diabinho e do anjinho. Sim, nós temos essa dualidade. Então, nós temos aqui a consciência conectada com o nível humano, é o ego que percebe. O nosso dia a dia, ele é para nossa sobrevivência. E o Plutão, ele vem para nossa vida para convidar que a gente faça um mergulho nas nossas profundezas, um mergulho no verdadeiro eu, quem realmente somos nós. E entrar em contato com esse submundo, que é o mundo de Plutão, o submundo é o mundo que está lá nos esgotos, né? É o que está oculto, é o que tem a ver com perversão, é tudo isso que a gente está vendo no mundo agora acontecer. Maldade, psicopatia, o lado negro. Por quê? Porque nós vivemos num planeta que está passando de uma 3D para uma 5D. Nós estamos transcendendo toda essa visão do ego humano distorcido. E é o Plutão que está trazendo dentro da energia de Aquário uma mudança do individualismo para o coletivismo, ou seja, para uma era em que todos somos um. Porém, na sombra de Aquário nós temos Leão, e antes da gente conseguir essa unidade, essa unicidade, nós temos que passar pelo processo da autodescoberta. Então, pergunte para você no seu íntimo, você está preparada para enfrentar as ilusões que te impedem de crescer, que te impedem de viver numa energia de amor, de compaixão, de perdão, de respeito por todas as pessoas? É um momento em que realmente a força cristã, e isso tem a ver com as revelações do Apocalipse, nós estamos vivendo o fim do tempo. E isso também a astrologia reflete e nos ajuda a entender qual é o nosso papel no mundo. O que nós podemos fazer com a nossa pequena vida para ajudar no nosso entorno. Nós não temos que resolver a paz mundial, porque da paz mundial cuida a consciência divina universal que está por nós em todos os sentidos, mas nós precisamos fazer o nosso papel. E o Plutão no nosso mapa, na nossa vida, ele tem uma influência extremamente importante. Ninguém que passe por um trânsito de Plutão dos seus 3 a 5 anos sai sem estar profundamente transformado na área que ele tocou. Então, para que fique mais interessante a live para você, eu vou trazer para você entender nas áreas da sua vida, de repente você tenha passado por experiências que tenham sido impactadas pelo planeta Plutão e nem sabia, tá? Então, nós vamos com o Plutão até dia 11 de junho, ele volta para Capricórnio. Quando for em 20 de janeiro de 24, aí sim, ele de novo entra de novo em Aquário de uma forma mais definitiva. Porém, ainda entre 1 de setembro e 11 de outubro de 24, ele dá uma outra volta em Capricórnio para saber se não ficou nenhum rabo para trás. Então, toda essa energia, toda essa força de transformação de status, o que é Capricórnio? Capricórnio são as nossas estruturas. Né? Nós estamos abalando as nossas estruturas. O que o mundo está fazendo? O mundo não está querendo destruir todas
as regras, todos os paradigmas, todas as estruturas. O que está na oposição de Capricórnio? O Câncer. É a destruição da família, é a destruição da pátria. Então toda essa ideologia que nós estamos vivendo, que está de uma forma direta interferindo na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos, isso tudo é Plutão dentro desse movimento em que ele fez, dentro dos 20 anos que ele transitou ali por Aquário, por Capricórnio. E agora em Aquário, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o novo, porque o Aquário é o novo, mas antes de trazer o novo, o que vai acontecer? O caos, porque a partir do caos, é a partir de um Big Bang que renasce o mundo. Então, o que a gente vai viver? A gente vai viver os próximos 20 anos de muita transformação tecnológica, de muita transformação nos nossos padrões psicológicos, mentais. Quem aguentar a frequência de 50 Hz da quinta dimensão vai conseguir perceber, né, os seus sentidos ampliados. Porque o Plutão está conectado também com a telepatia, com aquela questão de você conseguir perceber, sentir o que a outra pessoa é o enigma, né? O Plutão é aquele que vai buscar no fundo do poço, é o investigador. Então você está passando por um processo, um convite, um chamado para sua autodescoberta, para uma investigação das suas ilusões. Gente, o que é ilusão? Porque às vezes a gente fala, o que é ilusão, Marissa? Fale, mas o que é ilusão? Para mim, sabe, cadeira é cadeira, mesa é mesa, janela é janela. Tudo no universo é energia. A aparência física e estática das coisas não significa nada, a não ser que aquela é uma energia condensada e que dentro da nossa frequência vibracional nós enxergamos aquilo como matéria, como sólido na terceira dimensão. Só que nós estamos mudando isso, nós estamos começando a expandir, nós estamos começando a sentir as nossas moléculas vibrarem, nós estamos começando a perceber que o mundo, né, o mundo está mudando e o mundo acabou e eu esqueci, me esqueceram aqui, esqueceram de mim aqui. Não, você está aqui de propósito, e se você está aqui nesta live é porque com certeza ou você já está desperta para tudo isso que eu estou falando, ou o seu coração está ávido por ter informações para entender por que você acorda de madrugada às 4 da manhã, às 3, 4 da manhã, com uma necessidade de fazer algo que você não sabe o que é, e a única coisa que você faz nesse momento é pensar, chorar, ou achar que está ficando louca, ou você não percebe que existe um cansaço absurdo no seu corpo e que chega depois do almoço, se você não for dar uma deitadinha, se você tiver essa possibilidade, ou se for em algum momento fechar os olhos pelo menos para se recuperar, ou você está com náuseas muitas vezes, dor de cabeça, zumbido no ouvido, são padrões que estão interferindo a sua frequência, né? A sua frequência vibracional, a frequência Schumann, que nós estamos desde 21 de dezembro de 22 entrando já dentro do cinturão de fótons da galáxia de Alcione, né? O sistema estelar de Alcione, que é o qual nós orbitamos. A Via Láctea orbita em conexão com no sistema estelar de Alcione, que é o Sol de Alcione. Então eu quero contar para você, eu fiz uma pesquisa para poder trazer para você uma referência, porque o futuro está lá. A gente pode construir um futuro melhor e nós estamos aqui para construir um futuro melhor. Eu tenho 66 anos de idade e eu já pedi para Deus que eu quero ver o fim do filme, né? São tantos anos estudando, buscando, desde os 16 anos que eu busco para saber quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, qual é meu papel, minha missão, meus talentos. Já passei por um monte de religião, já busquei muita informação em livros, em faculdades, em cursos, né? Tenho 4 profissões e eu falo, Deus, se eu tô aqui, tenho consciência de tudo isso que está acontecendo, me deixa ver o fim do filme, por favor, porque é uma bênção estar vivendo nessa época, neste momento em que a Terra como um todo está passando, subindo um nível da sua evolução
espiritual, o planeta, tá? Então, eu fiz retrocedi quando foi que Plutão entrou em Aquário a última vez. Plutão entrou em Aquário em 1778, de 78 a 98, 1778 a 1798, isso foi então o século 18. Então foi um período revolucionário, transformador, teve muita mudança no mundo. Então as palavras que estavam envolvidas nesta época, poder, dinheiro, tecnologia e mudança na estrutura da sociedade como um todo. Tem alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo agora? O que você acha? Está repetindo alguma coisa? Isso foi de 78 a 98. O que aconteceu naquela época? Inconfidência Mineira no Brasil, Revolução Francesa, Revolução nos Estados Unidos. Foi quando Lavoisier descobriu a química moderna, tá? A Revolução Industrial, ou seja, a questão da tecnologia, e aí também o Iluminismo. Descendo um pouquinho mais, voltando um pouquinho mais, a gente teve Plutão em Aquário, mais precisamente ele entrou em fevereiro de 1532, foi no século XVI. Foi um período de descobertas de novas terras, novos produtos. Copérnico descobriu, né, nas suas pesquisas, que o universo é heliocêntrico. Teve a Reforma Protestante, o início do Novo Mundo e o mercantilismo. Parece com coisa que está acontecendo agora, tem alguma coisa a ver com alguma coisa nova no planeta, do planeta acontecendo? Antes ainda, em 1287, século XIV, né, foi o auge da cavalaria medieval, peste negra, 25 milhões de mortos na Europa. Teve a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França e a Renascença italiana. Isso é Plutão em Aquário. E nós agora, em 2023 até 2044, nós temos Plutão transitando em Aquário, aqui no planeta Terra. Nada vai parar o que está por vir. Se você é uma pessoa desperta, se você é uma pessoa consciente, se você está querendo se preparar para essa nova frequência de amor, de perdão, de compaixão, de respeito incondicional, né? É o momento que a Bíblia diz que nós teremos a chegada a revelação do anticristo e a volta de Jesus. Tudo isso agora acontecendo neste momento. Quando a gente olha a astrologia, tem outros aspectos da astrologia também que corroboram para esse cenário. A gente pode ter outras lives a esse respeito, caso seja o seu interesse. Depois, se você tiver esse interesse, coloca nos comentários se você quer saber mais, como por exemplo, Urano, que está transitando por Touro e que ficará em Touro até 2026. O que é Touro? É sustento, é o dinheiro, é a economia. Nós não estamos para ter uma quebra na economia? Estamos, né? Isso é o que estamos ouvindo por aí, né? E o que vai acontecer com o mundo, mas o que vai acontecer com você? Qual é o seu papel? Qual é o seu talento? O que você está fazendo com a moeda que Deus te deu para você fazer os seus investimentos, para você poder se sustentar neste mundo? Nós temos aqui neste mundo uma grande missão, e é uma missão dada por Deus. Então escreve aí para você uma frase: eu tenho um propósito que me foi dado por Deus. E escreve outra frase: eu tenho direito de brilhar com esses talentos no mundo, porque essa é a missão que eu tenho que fazer. Então, quando você estiver desanimada, quando você estiver perdida, que é a maioria, eu coloquei nos meus stories como você está sentindo, 100% das respostas, 100%, acho que foram
não sei, acho que umas 10, 12 pessoas que me responderam, ansiedade, confusão, preocupação, que é o nosso momento. Mas se a gente for deixar que essas energias nos coloquem para baixo, a gente realmente não vai dar conta de continuar por aqui. Porque quem não continuar, quem não conseguir vibrar nesse amor incondicional de Jesus, está havendo um avivamento. Por que o cristianismo? Porque se você for estudar na história, tudo tem sido sobre ele nesses últimos 2000 anos. Tudo tem sido sobre a questão dos valores morais essenciais, dos valores apregoados por Jesus, que principalmente é o amor incondicional, amar o seu inimigo. Pensa se você está num nível de amar o seu inimigo. Pensa, né? Só que a gente tem que fazer um esforço para olhar para dentro e dizer, pô, por que eu estou vivendo essa experiência específica na minha vida? Né? Porque o Plutão foi descoberto em 1930 e durante todo esse tempo, né, que são 240 anos, ele volta e ele está passando na casa em que ele está passando na tua vida, não é por acaso. Então, para que seja interessante para você, se você já fez o seu mapa astral, observa onde você tem Aquário no seu mapa. É a área em que essa área terá muitas transformações, né? Então, o que a gente vai pensar é o seguinte, é uma vez só que eu estou passando por isso, porque senão eu vou ter que esperar uma próxima oportunidade. E uma próxima oportunidade na Terra só vai ter se você conseguir subir o nível para a 5ª dimensão. Se na hora que você desencarnar, você já vai direto para outro planeta 3D, porque aqui não será mais assim. E não é só pela astrologia que eu falo isso, tá, gente? São outros estudos, outras buscas, outras pesquisas. A astrologia, ela dá essa informação e a gente vai buscar a documentação, a gente vai procurar entender o que é que está acontecendo, tá?